Olá, agradeço o convite da Geisa para compartilhar aqui com todos vocês da TV Cidade, do programa Tá em Alta, todo o aprendizado que eu tive nesses últimos 30 anos que eu trabalho com comportamento humano, desenvolvimento para que a gente consiga alcançar a melhor performance. Eu trabalho aqui hoje com as diferenças entre mudar e transformar. Eu compartilhei com a Geisa algumas fotos minhas do antes e do depois. E posso aqui passar para vocês que todo o processo foi uma transformação. No início, eu trabalhava muita mudança. Eu queria alguma coisa mais rápida, mais agora, do aqui e agora. Alguma coisa que me desse um resultado muito satisfatório de uma forma muito mais rápida. O que aconteceu comigo durante esse processo em que eu queria mudar? Eu conseguia a mudança desejada, mas logo em seguida eu já me acostumava com meus hábitos antigos, eu já entrava na rotina antiga e voltava a ter o corpo que eu não queria, era indesejável. Para isso, eu comecei a estudar bastante o comportamento humano. Também comecei a entrar num processo de disciplina, num processo onde eu tinha um foco e num processo onde eu queria uma melhor performance. No meu caso, para mim, o resultado de sucesso naquele momento era eu emagrecer. Muito mais que emagrecer, era perder a barriga. Mas lembra-se que eu falei entre a questão de mudar e transformar? No início, eu colocava o meu objetivo no lugar errado. Eu queria emagrecer. E aí está um dos grandes fatos que acontece que a gente não alcança o objetivo de uma forma mais salutar, de uma forma mais duradoura. O que acontecia? O que eu aprendi? Eu aprendi que a gente tem que colocar o foco na recompensa positiva e não na consequência que eu teria. E de início eu comecei a perguntar assim, mas como assim? Eu quero emagrecer e essa não é a minha recompensa positiva? Muito pelo contrário. A minha recompensa positiva no querer emagrecer era eu usar uma roupa para um determinado local, era eu ter saúde e disposição física para fazer alguma outra atividade, era eu ganhar algum benefício e a consequência disso era eu emagrecer. E quando eu aprendi que eu deveria colocar o foco na minha recompensa positiva, as coisas começaram a se transformar. Eu parei de tomar atitudes que me davam um resultado muito rápido, muito no aqui e agora. E eu comecei a tomar atitudes que me transformavam. Isso tem uma técnica que a gente estuda, que são os níveis neurológicos. Ele é formado por 7 níveis. O primeiro é o ambiente, o segundo são os nossos comportamentos, o terceiro as nossas capacidades, o quarto nossas crenças e valores, o quinto nossa identidade, o sexto nossa filiação e o sétimo a espiritualidade. Quando tem esses níveis neurológicos, eu acabo atuando onde eu quero mudar e onde eu quero transformar. Se eu estou trabalhando nos níveis ambiente, comportamento e capacidade, eu provoco mudanças. Por exemplo, eu falar em público, eu vou fazer um curso de oratória. O que eu estou alterando? Eu estou investindo na minha capacidade. A minha capacidade, ela está abaixo do meu comportamento. A partir do momento que eu faço um curso de oratória, o meu comportamento muda. E o meu comportamento muda, logo em seguida, meu ambiente muda. Eu quero fazer um curso de motivação, né? Eu saio e faço um curso de motivação. Eu estou agindo onde? Na minha capacidade, que vai alterar o meu comportamento, ter um motivo para agir, né? E vai mudar o meu ambiente conforme as minhas escolhas. Mas se eu quiser realmente transformar, eu tenho que modificar minhas crenças e meus valores. E por onde que eu começo, Campelo, mudando as minhas crenças e meus valores? Questionando por qual motivo eu acredito nisso, por qual motivo isso é realmente importante para mim, trocando algumas palavras. Por exemplo, ao invés de falar por quê, fale por qual motivo. Nós vamos entrar mais adentro dos nossos sentimentos, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, para responder a essas perguntas. Vejam bem, se eu falo para vocês que eu acredito, que eu não acredito que eu consigo falar em público, ele está abaixo de qual nível? Ele está abaixo do nível da minha capacidade. Se eu acredito que eu não sou capaz, minha capacidade vai fazer o quê? Você não é capaz?
E qual vai ser meu comportamento? Não vou conseguir falar em público. Como vai ficar o meu ambiente? Não vou conseguir realizar aquilo que eu desejo. Então eu ajo em cima exatamente de alguma situação minha, eu ajo em cima do nível exatamente anterior. Pois muito bem, onde que isso daí me ajudou a mudar a minha compleição física, o meu entendimento da compleição física? Eu comecei a me desafiar. Por exemplo, eu não gostava de corrida, né? Eu achava um monte de motivos para eu não correr. Tinha que acordar cedo porque aqui é muito quente e tem muito sol. Era um esporte individual. Porque eu não gostava, porque eu isso, porque eu aquilo. Eu só plantava coisas negativas em cima de onde? Da minha capacidade. Qual que era o meu comportamento? Meu comportamento ia fazer aquilo que minha capacidade estava falando. Não faz, não acorda, não consegue, não pode. E eu comecei a questionar minhas crenças. Por qual motivo isso não acontece comigo? Acontece com um amigo, mas não acontece comigo. Um colega faz e eu não faço. Por qual motivo? E aí eu comecei a verificar. Então meus problemas estão nas minhas crenças. Se o problema está nas minhas crenças, o que está abaixo das minhas crenças? Tem identidade. Aí vai lá. Quem sou eu? Quem é o Campelo? Quem é você? Nós somos a soma daquilo que nós pensamos, em cima das nossas experiências e como é que a gente transforma nossas experiências em conhecimento. Então eu sou a soma de muitos acertos e muitos erros e eu tenho que aceitar, está tudo bem. Aceitar que eu tenho virtudes, da mesma forma que eu tenho defeitos. Eu falo defeitos aqui agora, mas não é uma expressão que eu uso normalmente. Eu uso oportunidade de melhoria. Nós temos oportunidade de melhorarmos, nós temos a oportunidade de mudar e de nos transformarmos. Então, se o meu problema é no quem sou eu, onde que eu vou modificar isso? Na minha filiação. O que é minha filiação? São os grupos que eu me relaciono. O que eu comecei a fazer? Vou me relacionar com pessoas que praticam corrida. E comecei a me relacionar, comecei a ver, comecei a entender, comecei a verificar quais eram os benefícios que eles tinham, o que os motivavam, como que isso funcionava. E a partir daí, com essa convivência, eu fui entendendo o que era corrida. Eu fui percebendo que corrida não era que nem sair, que nem correndo, que nem louco, desesperado. Não, tinha toda uma técnica, tinha toda uma performance. E outra, eu achei minha recompensa positiva na corrida. Porque eu sou uma pessoa que gosto de estar junto. Eu gosto de agregar pessoas, eu gosto da questão da comunidade. E eu encontrei isso na largada e na chegada. Então eu me beneficiei disso, que é uma coisa que está muito inerente a mim. Então, por meio dessa afiliação, eu comecei a entender realmente qual o benefício que estava me impactando no quem sou eu, que eu gostava de fazer, e questionei minha crença. Hoje, colegas, telespectadores, amiga Geisa, eu sou um maratonista. Eu já corri 4 das 6 principais maratonas do mundo. Eu não corri as outras 2 que faltam por conta da situação que nós estamos passando. Que falta para mim Tóquio e Boston. Mas eu já corri na Alemanha, eu já corri na Inglaterra e já corri 2 nos Estados Unidos. A de Nova York e a de Chicago. Eu serei aqui do meu estado do Mato Grosso, a segunda pessoa que vai ter uma medalha que é chamada Mandala Six Major, das maratonas das melhores e maiores maratonas do mundo. Maiores não em distância, tá? Maiores em quantidade de telespectadores. Até vale um adendo aqui, né? Maratonas são 42 km, 195 metros. Então, tem algumas pessoas que usam errado. Olha, eu vou correr a maratona da São Silvestre. Não, São Silvestre são 15 quilômetros, não são maratonas. Enfim, o que eu quero contribuir aqui para vocês? Vocês querem transformação na vida de vocês? Comecem a verificar quais são as crenças e os valores que vocês têm, que a gente fala de crenças limitantes. Comece a se questionar quais são as recompensas positivas que você vai ter. Eu quero emagrecer? Não pensa no emagrecer, pensa talvez na roupa que você vai usar para uma determinada festa, para um determinado encontro, né? Ou para a saúde que você vai ter, ou para os remédios que você vai deixar de tomar. E se isso ainda não for o suficiente para você, comece a se relacionar com pessoas que já emagreceram, como que foi para elas, e até você encontrar sua recompensa positiva.
eu desejo de todo o coração que você consiga encontrar a sua recompensa positiva. E se for necessário, o último nível é espiritualidade. Espiritualidade aqui não é religiosidade, tá? É como que você se comunica com o mundo, como que você está no mundo, como que você troca energia com o mundo. Nós nascemos aqui por um propósito, e nós nascemos por esse propósito de doarmos, de sermos vida. E eu quero aqui convidar a você de transformar a sua vida. Muito obrigado. Que Deus lhe proteja e que você encontre sua recompensa e seus objetivos e sua performance o mais breve possível. Grande abraço.